Graça e paz, amados. Deus abençoe a sua vida, a família, a descendência, a sua posteridade esteja no controle de Deus. Hoje nós temos aí um tema importante sobre casamento, sobre escolhas, né? Escolhas são muito importantes, que as escolhas de hoje vão definir o nosso futuro. Então temos que ter cautela, sabedoria, entendimento, instrução. É muito importante você que está procurando um excelente casamento, ou até mesmo você que já está casado, né, pode aí fortalecer o seu casamento. Então hoje nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 24, que é muito importante. E antes nós vamos fazer aquela oração abençoada, para que Deus possa abrir o nosso entendimento e nós possamos adquirir uma sabedoria do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, eterno e amado, Deus santo de Abraão, em nome de Jesus, queremos nesse momento agradecer esta tua presença em nossa vida e pedir a Deus que o Senhor possa abrir nosso entendimento e trazer a tua sabedoria ao nosso coração para compreender e entender, e dai-nos da tua força para que possamos aplicar em nossa vida todo o ensinamento para trazer uma transformação e o nome do Senhor ser glorificado. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Gênesis capítulo 24, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos falar hoje sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Sara, né? Sobre Rebeca. Nós vamos aqui estar trazendo algo importantíssimo, né? Uma instrução. O tema hoje vai falar muito sobre casamento, né? São escolhas importantíssimas. Eu quero ler contigo Gênesis 24, versículo 3, está dizendo assim para nós. Perdão, versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás uma mulher das filhas dos cananeus para o meu filho, e no meio dos quais eu habito, mas que irás à terra de minha parentela e daí tomar mulher ao meu filho Isaque. E disse o seu servo: porventura não queira seguir minha mulher desta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão disse: guarda-te, porque não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face para que tomes uma mulher para o meu filho. Queridos, alguns princípios que não devem ser quebrados. Aqui é uma instrução muito importante. Primeira coisa, você tem que olhar à luz da palavra sobre a promessa de Deus, que tem que estar alinhado com o cônjuge, tanto da parte da mulher como do homem. É importantíssimo, fundamental, crucial você entender isso. Você veja que Abraão, ele tinha todo o cuidado, que ele não queria que Isaac casasse com alguém, né, com uma cananeia, mas que fosse da sua descendência, da sua linhagem, para que pudesse, né, levar a mesma cultura, favorecer, né, toda a promessa do Senhor, porque o Senhor está dizendo aqui, Abraão está dizendo que a sua semente, a sua linhagem, e ele estava referindo a sua promessa, que teria que crescer junto com a sua própria linhagem. E ele cria tanto, veja bem, que olha como é importante as suas escolhas estar alinhado com as escolhas de Deus, com os princípios, propósitos de Deus. Por que isso? Porque toda vez que você vai tomar uma atitude, Deus, quando está alinhado com os projetos dele, ele vai sempre intervir nas questões, você vai orar e Deus vai ajudar. E olha só o versículo 7, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo: a tua semente te darei esta terra, e ele enviará, olha só, ele enviará o seu anjo diante da sua face, ou seja, do servo de Abraão que ia buscar uma esposa para o seu filho, para que me tomes uma mulher de lar para o meu filho. Então veja bem que ele já pegou, alinhou a promessa de Deus, os projetos e propósitos de Deus, junto com as promessas que é recorrente ao filho dele. O que isso representa? Quando você está alinhado com a vontade de Deus, tudo que vem à frente estiver alinhado também, Deus sempre estará contigo. É muito importante isso.
Não é aleatório você escolher uma pessoa, vou escolher esta pela beleza, ou essa porque tem dinheiro, ou esse porque tem dinheiro, ou esse que é bonito. Não, não é isso. São qualidades, são promessas que tem que estar alinhado, enquadrado segundo, né, o coração da pessoa. Então aqui veja bem que é muito importante as escolhas. Você tem que escolher com sabedoria, com inteligência, né? Tem que estar orando de certo, sim. Mas o que eu acho uma coisa muito interessante aqui é o que o servo de Abraão fez antes. Ele poderia escolher aos olhos dele, ele poderia pesquisar ali uma jovem, né, a família, com a linhagem, ele poderia fazer tudo isto. Mas olha só, ele poderia errar na sua escolha. Sim, de fato que poderia errar. Só que o que ele fez? Ele viu que Abraão estava alinhado com a promessa, juntamente com o seu filho Isaque. Ele não fez diferente, ele entrou também, né, na mesma concordância, como diz em Mateus, tudo quanto concordar entre duas pessoas, assim será feito. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor, né, pedindo a Deus que intervisse na sua escolha. Vamos lá, versículo 11 diz assim: e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, olha só, oração, mais uma vez, junto ao poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam que tinham água. E disse, veja bem que o servo de Abraão, ele orou, ele se ajoelhou, se prostrou, se humilhou diante do Senhor. Isso é importante você saber, que toda escolha sua tem que ser de joelhos. Vou falar para você guardar isso, toda escolha sua tem que ser de joelho, não pode ser escolha aleatoriamente, para que Deus venha intervir. Verso 12, e disse, ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, isso ele orando, dai-me hoje um bom encontro, pediu, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, baixe agora o seu cântaro para que eu beba. E disse, bebe também, que te darei a beber aos seus camelos, e esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, para que eu conheço nisso, e que fizeste beneficência ao meu Senhor. Vamos lá. Qualidade da pessoa. Ele pediu para que Deus escolhesse, porque Deus conhece o coração. Só assim, parafraseando para você entender, quando Israel clamava por um rei, Deus tinha escolhido Davi, mas o povo não, nós queremos Saul. Então a escolha do povo, nós sabemos o que ocorreu na verdade lá na frente. Se eles tivessem ouvido a voz de Deus, dado ouvido à voz do Senhor, o reinado de Israel seria diferente. Mas voltando aqui, ele não tomou por si só o que? A atitude, ele recorreu a Deus e ele pediu na oração que as qualidades das jovens fossem expostas, porque assim, como é que você vai dar água de beber para uma pessoa que você não conhece? De certo que não, seria muito difícil naquela época. Mas ele fez assim, Senhor, a mulher que o Senhor designou ao teu servo Isaque, né, do meu senhor Abraão, então veja bem, o que ela vai fazer? Ela vai dar água para mim, para minha comitiva, eram mais 10 homens, e para os meus 10 camelos. Veja bem, se você for aprofundar no estudo, um camelo, ele bebe cerca de 500 litros d'água. Imagina atravessar um deserto todo, né, estariam com sede ali no seu reservatório. Agora imagina, não sei o quanto que ela deu para todos os seus camelos, mas cada camelo é cerca de 500 litros d'água, uma caixa d'água. Então é muita água para dar para os camelos beber, você concorda comigo? E ela estava com seu cântaro, ela deu água para ele, para o servo de Abraão, mais a sua comitiva e mais os camelos. Então, por que isso? Deus fez aflorar no coração, né, desta jovem toda a sua qualidade e para cumprir o propósito. Então veja bem, tem pessoas que escolhem aleatoriamente, né, pessoas que querem casar, mas não sabe se a pessoa está enquadrada na vontade de Deus, está enquadrada na promessa de Deus, e depois ficam passando anos da sua vida tentando resolver questões que poderiam ser resolvidas antes das suas próprias escolhas. Então nós vemos aqui, queridos, algo importantíssimo. Por que as pessoas às vezes não procuram o Senhor para fazer uma excelente escolha para que possa definir todo o seu futuro? Olha só, então nós vemos aqui, tanto o varão quanto o varão, nós vemos que
precisa observar realmente quem é a pessoa. Então não dê passo precipitado, que é uma coisa muito séria o casamento. Casou uma vez, é a realidade, não pode, segundo as escrituras, se divorciar por causa da dureza do coração, diz a Bíblia, né? A maioria das pessoas não vão, na verdade, recatar sobre o seu coração, sobre a sua vida, que aquele que se divorcia, né, que ele vai ter que ficar só até a morte do seu outro parceiro que divorciou. Quem é que aguenta isso hoje? Quem que pode viver isso hoje, na verdade? Então você vê que o casamento é algo muito, é uma constituição lá de Gênesis, né, que é o princípio que Deus venha abençoar aí a vida daquele que realmente quer um propósito de Deus. Então vejamos o quão é importante. Eu quero ler também em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10, outro versículo que diz assim: do mesmo modo, as mulheres que se ataviem em trajes honesto, com pudor e modéstia, e não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestido preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissões de servir a Deus, com boas obras. O que isso está representando? Tanto isso como também os varões, né? Você vê que Davi ele tinha uma excelente conduta. Qualquer mulher da época, pela conduta de Davi, gostaria de ter casado com eles, de fato que sim. Mas veja bem, a questão de analisar uma pessoa é tão fundamental, que veja bem, vamos colocar, a mulher vai casar com um jovem, né? Então você vai primeiro ter que saber qual que é realmente a conduta desse jovem, como que ele trata a sua mãe e o seu pai. Esse jovem trata bem os seus pais? Qual que é a conduta dele? É uma conduta com o pé no chão? Ele é respeitador? Ele obedece o pai e a mãe quando é repreendido? Se o pai e a mãe dele, né, disser assim, não, você não vai, qual que é a sua conduta? Ele vai retrucar? Ele vai ignorar? Qual que é a conduta dele? Por quê? Veja bem, da mesma forma que ele trata os seus pais, ele vai tratar você. A jovem, como que ela trata os seus pais? É uma jovem respondona? Né? É uma jovem que não respeita os seus pais? Vale a pena escolher esta jovem realmente como a sua esposa? Ou esse jovem como seu esposo? Então é muito importante, eu quero te aconselhar, existem muitas questões muito importantes que você pode buscar nos estudos aí, acerca do comportamento do jovem ou da jovem. Então assim, não se precipite em casar. Então vai analisar ele, como que ele se depara perante os problemas. Como que ele se depara perante, por exemplo, as questões financeiras, as dívidas. Ele é controlador, como que ele administra as suas finanças, sentar com ele, saber quais que são os projetos futuros, né? Sobre projetos, sobre filhos, sobre casamento, sobre os bens financeiros. Então tudo isso é muito importante a jovem ou o jovem saber. Então veja bem, dificilmente, eu sei que há casos e casos, mas há pessoas, por exemplo, que a mulher, no caso, não gosta de cozinhar de maneira nenhuma. O jovem está apto para adquirir uma mulher dessa, né? Ele aceita ou ele não aceita. Então tudo isso é um procedimento muito importante para que os dois possam somar os valores. Não que seja errado a mulher não gostar de cozinhar, entenda isso, né? Mas se os dois somam, né, os valores, não, para mim isso tudo bem, vamos em frente que temos somas de valores, somas de sonho, de propósito, então vamos somar. Então veja que é interessantíssimo isso, tanto para jovem quanto para o jovem. O jovem ou a jovem que não obedece aos seus pais, quer viver a vida lá vão ter da maneira que quer, e não importa se as pessoas gostam ou deixam de gostar, certamente a pessoa não está preparada para um excelente casamento. Outra coisa importante que se deve colocar na balança, qual que é o pudor da jovem ou do jovem? Se hoje você for ver, na verdade as redes sociais é um pequeno atrativo, digamos assim, acerca da conduta de ambas as partes. Como que ela se porta, vamos colocar nas redes sociais. Quais as fotos que ela posta nas redes sociais. Qual o comportamento dela ou dele nas redes sociais. Isso é muito importante, é crucial, fundamental você fazer essa pesquisa aprofundada. Se é aquele tipo de jovem, aquela jovem que gosta de colocar roupas com grandes decotes, roupas curtas, muito apertadas, é algo mais preocupante, né, de se alinhar acerca dos projetos do propósito.
Até recentemente eu vi aí um testemunho de um homem muito bem sucedido na sociedade, que estava aí, digamos, interessado numa jovem, né? E ali ele gostou muito dela e de repente ele falou, poxa, tá aí uma jovem que eu gostaria de me casar. E ele foi ver as redes sociais dela e as fotos dela, os comportamentos dela nas redes sociais, no Facebook, não era muito de acordo. Ou seja, esta jovem perdeu um excelente partido da vida dela, porque ele é um homem muito ciso, sábio, inteligente, muito bem de vida, financeiramente já resolvido, e ela perdeu um grande partido na sua vida, por causa de uma foto apenas. É muito sério o que eu estou dizendo para você que realmente quer ter um relacionamento importante, uma vida importante. Então, assim, o seu corpo, para jovem, o seu corpo é para o seu marido. Jovem, varão, o teu corpo é para a sua esposa. Vamos supor que, outra coisa, o jovem lá está cuidando da sua saúde, né, levantando os pesos, como diz o povo aí, né, ficando forte e tal, com o abdômen sarado, de repente ele vai tirar uma foto sem camisa e posta lá nas redes sociais. Qual é realmente o fundamento dessas fotografias, né, dessas poses, dessas selfies? Qual é o atrativo para o seu futuro? Esse abdômen sarado bonitão aí que tá, você quer mostrar para quem? Qual a finalidade? Então veja bem que isso não é um padrão bíblico saudável para a pessoa, para ter um casamento, né? Para ter um relacionamento saudável. Talvez você ignore essa parte que eu estou te dizendo, mas veja bem, meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos falando à luz da palavra de Deus. Deus sempre vai procurar uma pessoa que tenha peso, responsabilidade. Quando a Bíblia nos fala que sobre o testemunho ou o escândalo, que ai daquele que por ele vier o escândalo, você imagina, vamos colocar assim, que Deus tem um extraordinário plano na vida do jovem que está me ouvindo, da jovem que está me ouvindo, ou de você que é casado também ou casada. Quais são as fotos que você tem postado nas redes sociais? Isso é muito preocupante, porque será que Deus poderia, né, investir em você uma grande obra com muita sinceridade, com seriedade, acerca de as pessoas olhar para você e ver um exemplo dentro das escrituras ali nas redes sociais, ou de repente olhar aquela pessoa que Deus tem um grande plano, mas está com aquele decote mostrando praticamente quase os seios para fora, mostrando a barriga, ou o jovem mostrando os abdômenes sarados, aquelas calças apertadíssimas. Será que você seria uma referência bíblica para Deus fazer uma grande obra em uma multidão, em uma nação? Então, amados, é muito importante você entender uma coisa, né? A conduta de uma pessoa, muitas das vezes, exposta nas redes sociais, já diz realmente o que ela é, o que ela tem no coração. Então, geralmente é isso, porque qual é a finalidade? De eu fazer, vamos lá, uma academia, ficar musculoso, né? Cuidar da minha saúde e de repente eu ficar postando lá toda a minha força nas redes sociais. O que realmente eu quero colher com isso? A colheita pode ser destrutiva, destruir o casamento, destruir o futuro e destruir também o plano de Deus na minha vida. Então, é isso realmente que você quer na sua vida? Então, veja o quanto é importante a conduta. Talvez para você, me desculpe a franqueza, dentro da luz da palavra, talvez para você isso não quer dizer nada. Ah, eu posso lá, mas não quer dizer nada. Deus conhece o meu coração. Realmente Deus conhece o seu coração. Por isso que talvez você não recebeu de Deus o grande chamado que vai transformar a sua vida e milhões de pessoas. Porque às vezes você está vivendo para si mesmo e não para o Evangelho. Se isso é duro para você, eu quero que você cate isso no seu coração e pense realmente se vale a pena. Então, se você está cuidando da saúde, maravilha, ótimo, excelente. Mas não se esqueça do pudor, que isso é importantíssimo. Se você trouxer escândalo, né? É tão sério, querido, que eu quero te dizer outra coisa bíblica. Pode ver, eu não me recordo agora na Bíblia, mas a Bíblia diz assim: se de repente comer carne escandaliza o meu irmão que está do meu lado, opa, eu não posso comer carne na frente do meu irmão, para não escandalizar ele e fazer com que a fé dele se desfaleça. Então você entende isso, que é cuidado. Cuidado, você tem que ter cuidado. Então, você precisa preservar, a Bíblia diz sobre o vaso mais fraco. Que às vezes você é forte numa coisa, mas tem aquele crente ali que está fraco,
Qual é o teu cuidado? Isso se chama amor? Isso é amor realmente? Você está cuidado? Eu não vou fazer isso porque eu sei, se eu fizer isso eu posso escandalizar, né, o irmão mais fraco e perder a salvação ali. Poxa, fulano de tal, agora eu escandalizei. De fato, que nós somos falhos sim, mas temos que ter esse cuidado. Eu quero ler de novo em Timóteo para que você entenda, capítulo 2, verso 9 e 10. E do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, não em decotes. Entendeu? Eu vou mostrar as minhas curvas, eu vou mostrar como que eu tô com o corpo bonito, vou pegar uma roupa apertada para o povo ver que eu tô com um corpo maravilhoso, para me receber elogio. Qual é o fundamento disso, minha querida irmã ou meu querido irmão? Vamos lá, seja honesto, com pudor e modéstia. Aí na época, né, que isso aqui era para, em outras palavras, não com tranças, que elas faziam aquelas tranças para dizer, eu consigo, porque somente as pessoas mais elevadas financeiramente poderiam ter isso, com tranças, com ouro, né, com pérolas ou com vestidos preciosos. Agora imagina, a pessoa vai nos cultos, por exemplo, com todos esses aparatos, parecendo que está, por exemplo, num casamento ou num desfile, né, de reality show, algo semelhante, né, e não há necessidade, de repente a pessoa mais humilde se sente até mal. Eu, por exemplo, já passei situações semelhantes, né, de estar num local onde todo mundo estava muito bem vestido e eu com a roupa muito simples, eu tive que me retirar do lugar por causa do mal-estar que eu estava. Me senti muito mal porque as pessoas estavam muito bem alinhadas e a situação não era, infelizmente para mim, adequada, que eu não tinha situação semelhante, então me senti mal, deslocado, não consegui absorver nenhum conteúdo. Então isso que está dizendo aqui, olha só o pudor. Mas como se convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, ou seja, fazem a boa obra. Então veja bem o que realmente soma na sua vida. Então tudo isso é muito importante para você que quer ter um excelente casamento, né? Por exemplo, quero dar um outro exemplo, um homem muito rico, ele se interessou muito por uma jovem, viu ali um conteúdo importante dela, né, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa forte ali, determinada tal, só que uma coisinha, meu querido irmão, minha querida irmã, uma coisinha estragou toda a história dela. Ela era para estar casada com esse homem multimilionário, só que ele fazia uma coisa que ele não gostava. Ele poderia ter lutado para ela deixar. Poderia, sim ou não? Sim, poderia, é claro que poderia. Ela fumava cigarro. Só que ele falou assim, não, ela fuma cigarro, então já não serve para mim. E casou com outra mulher, que tinha menos qualidades, porém não tinha esses vícios. Então veja bem que essa mulher deixou de ser multimilionária por causa de um vício. Então veja bem que pequenas coisas podem tirar uma grande história da vida da pessoa. É muito sério que eu estou dizendo isso. Isso não é só na vida conjugal, não, no casamento. Isso também refere-se também na vida espiritual. As pequenas coisinhas podem tirar a tua eternidade de Deus. Então, amados, eu quero que vocês frisam o quão é importante. Entre beleza, né, e aparência são coisas distintas, diferentes. A pessoa às vezes é bela por fora, trata do corpo, veste uma roupa lá colada, tudo, mas infelizmente lá o seu interior, a aparência é feia. E às vezes a pessoa se veste com pudor e a inteligência lá dentro, a aparência dela lá no interior é excelente, é fantástica. Então, não ande, aquele que ande por vista, ele às vezes, infelizmente, só faz escolhas que vão, infelizmente, barrar toda uma vida, toda uma história. Então, veja bem, lembre dessa mulher que por causa de um vício, de um cigarro, porque ela recebeu um conselho de uma pessoa, fuma aí, porque você vai estar fumando e vai dar uma aparência de poder, tal, as pessoas gostam disso, e fazer aquela pose para fumar, e perdeu toda uma excelente história da vida dela. Então, infelizmente, a pessoa hoje é uma multimilionária, né? Graças a Deus por isso, e ela poderia lá estar trabalhando de empregada, né, numa empresa, e poderia estar casado com o dono, viajando o mundo todo, né, com o dono de uma grande empresa. Então vamos lá. Eu quero falar sobre 4 itens importantíssimos. Aparência interior, né? Então veja bem, vamos lembrar um pouquinho de Davi. Davi era um jovem ali, a Bíblia fala que ele era franzino, não era malhado, né?
ele tinha um irmão que era lindão, bonitão, né? Forte e tal, né? Do exército, uma posição fantástica. Aí Deus olha para um e olha para o outro. A aparência estereótica do irmão de Davi, né? Era fantástica, era bonitão, tanto que o próprio Jessé, né, olhou assim, o Samuel falou assim, eis aqui, né, o que Deus escolheu, um homem bonito, um homem viril, forte, né, preparado para a guerra. Com certeza Deus escolheu esse. Aí Deus falou assim, não, você está enganado, Samuel, não escolhi ele não. E passaram todos os irmãos e só sobrou Davi. Então veja o que refere-se à aparência interior. Ele falou, não, eu escolhi Davi porque ele é bonito, o que tem dentro dele, que é segundo o meu coração. São as qualidades que deixam realmente a pessoa com uma excelente aparência. Então entenda isso, o quanto é importante. Então ele era segundo o coração de Deus. O segundo item que eu quero falar com os irmãos é esse aqui, sobre o comportamento, que nós já falamos. Tem aí 3 comportamentos, dividido em 3 partes. Físico, financeiro e emocional. Então tem que estar aí o físico, cuidar da saúde, o financeiro tem que estar, se não estiver agora estabelecido, tem que ter planos que vai somar junto com a esposa, futura esposa ou futuro esposo para frente. Jovem, se ele não tiver essa visão, você tem, é preocupante você realmente escolher como seu, né, parceiro ou vice-versa. E emocional, que isso também é fundamental, uma saúde emocionalmente equilibrada. Como trata os seus pais, como trata os seus irmãos, né? Como por exemplo foi o culto desse domingo agora, falou muito sobre Jabes, que ele se destacou perante todos os seus irmãos. Você vê que era um excelente partido para, né, um matrimônio, né, para ter uma vida futura, filhos, né, abençoados, com excelentes escolhas, né, escolas para estudar. Então é importantíssimo. Vamos lá, para não me demorar, terceiro item, a devoção espiritual. Podemos lembrar de Daniel, como era devoto ali, estava fiel a Deus. Como que o seu cônjuge é a sua vida perante o Evangelho, perante Deus? É uma pessoa que dá ouvido ao pastor? É uma pessoa obediente? Ou é uma pessoa rebelde? É uma pessoa que tem um bom comportamento junto com a mocidade, junto com as pessoas? É uma pessoa honesta? Você tem que colocar na balança isso também. Observar o comportamento espiritual que a pessoa tem diante de Deus e diante dos homens, que isso é importantíssimo. A maior pregação de nossa vida é o testemunho, né? Não é o conhecimento da Bíblia, não. A coisa de Gênesis, Apocalipse, prego de Gênesis, Apocalipse, não. Conhecimento é uma coisa, mas eu não viver o conhecimento é outra coisa completamente diferente. Então o comportamento é muito importante, a devoção espiritual. Então ele tem que estar ali enquadrado nos parâmetros bíblicos. Para você que é rapaz, dê uma olhada na vida dessa jovem. Para você que é jovem, moça, dê uma olhada na vida desse rapaz. E se você já é casado, sente junto com a sua esposa, com seu esposo, e comece a alinhar a sua vida para fazer parte das grandes promessas. O quarto ponto, né, quarto e último ponto, né, refere com quem você anda. Com quem você tem andado, quais são os seus princípios, se é que os tem. Se não tem, aqui, ó, as Escrituras têm muitos princípios para estabelecer a sua vida, tanto presente, né? Esquece o seu futuro, seu passado, perdão, mas o presente e o futuro, para que se comprometa diante do Senhor. Então, com quem você anda, isso é muito importante, fundamental. Então, com quem você anda, você pega realmente os hábitos das pessoas. Conheci pessoas extraordinárias, inteligentes, sábias, mas de tanto andar com pessoas ruins, ficaram ruins também. A Bíblia diz no conselho assim, não ande com pessoas iracundas, para que você não pegue o costume delas, né? E acaba também sendo destruído futuramente. Ou pessoa soberba, pessoa que fala muito palavrão, que não respeita ninguém, né? Que gosta de estar em meio só de festas, né? De bagunça. A pessoa faz piada, ele tá lá ou ela tá lá e dá risada. Daqui a pouco tá dançando aquelas danças tenebrosas diante dos olhos do Senhor. Lembra de Salmos 1, bem-aventurado o varão, isso refere a varoa também, que não andam segundo conselhos do ímpio, nem se detém, olha, não, vou ficar aqui porque aqui tá bom, no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, é bem-aventurado. Olha aí. Agora, se você faz tudo o contrário, como é que você pode ter um excelente casamento lá na frente? Ah, eu vou casar, se não der certo eu separo. Ah, eu vou casar, se não der certo eu separo. Isso aí é falta de pessoas inteligentes, falta de sabedoria, falta de inteligência.
pessoas que não têm pudor em si mesmo, não têm amor a si mesmo. Não é assim que funciona a Bíblia, não. Ou seja, você não está querendo nem obedecer a Deus. Se você já, veja bem, por mais duro que seja para você ouvir, você vai ouvir isso. Se você já tem esse conceito no seu coração, na sua vida, eu quero te dizer que você já não está enquadrado nem em respeitar a Deus. Porque se está estabelecido lá em Gênesis e em várias outras partes da Bíblia, eu vou casar, se não der certo eu separo. Você não obedece a Deus. Em primeiro lugar, você não obedece a Deus. Não te importa você quebrar princípios. E não importa você destruir vidas, ou seja, da sua esposa ou do seu esposo. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que se nutrir da palavra e da promessa de Deus e procurar obedecer. Então, se você tem esse conceito, joga esse conceito, arranca esse conceito pela raiz da sua vida. Se não der certo, separa. Então, faça as boas escolhas, estude sobre as suas escolhas. Não precisa sair doida aí, não, tem que casar logo, tem que casar logo. Como eu conheci uma irmã que ela orava, ela chorava, Deus, não pegue, não venha buscar a sua igreja, não, pelo amor do Senhor, eu quero te pedir, Senhor, não busca a sua igreja antes de eu casar. Então ela queria casar de todo jeito, estava desesperada. Estava como aquele versículo, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Estava mais ou menos assim. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Então veja bem aqui que esses... o posicionamento da pessoa faz com que você garanta o seu futuro. Lembra-se de Ruth, por exemplo, que casou com Boaz. Ela teve a oportunidade de seguir a vida dela. Falou assim, não, eu obedeci, eu vi um bom comportamento, né, da minha sogra, eu vou seguir esse bom comportamento. É seguir bons comportamentos bíblicos para ter excelentes casamentos. Então eu espero, amados irmãos, que pena que o tempo é muito curto para que eu possa aprofundar mais nessa passagem bíblica, né, e trazer grandes preceitos bíblicos, instruções bíblicas que são fundamentais, excelentes para a nossa vida. Então, que seja a soma, primeiramente, do projeto de Deus. Não fique tomando atitude aí, ou conselho de pessoas que às vezes não têm um bom pudor. Às vezes é bom nem tomar conselho com essas pessoas, porque a Bíblia fala assim, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Tem pessoas, por exemplo, que eu nem me dou o trabalho de pedir conselho, nem me dou o trabalho de pedir oração para eles. Me desculpe, mas é a realidade. Tem pessoas que, porque as pessoas não oram nem para si, não vivem uma vida reta diante de Deus, um comportamento de obediência diante de Deus. Eu vou perder o meu tempo se eu pedir até oração para elas, porque o mau posicionamento delas faz com que nem Deus ouça as suas orações. Tem orações, amados, me desculpe, mas a Bíblia já fala sobre isso. Orações que diante dos ouvidos de Deus são como uivos de lobo, diz a Bíblia. Por quê? Porque não obedecem. Então a obediência, ela faz a diferença. A obediência aos pais faz a diferença. A obediência ao seu patrão faz a diferença. A obediência aos seus líderes faz a diferença. Pergunte aí, a jovem, pergunte ao pastor, né? Estou de olho naquele jovem lá, o que o senhor acha? Ou jovem, pastor, eu estou de olho naquela jovem, o que o senhor acha? Porque se o pastor é a ovelha deles, o pastor tem que saber da conduta. Depois pergunta para os pais, vai fazendo uma análise, vai conhecendo devagarinho, para ver se realmente vale a pena você colocar essa pessoa na sua vida, para você não estar sofrendo. Entenda isso, amados irmãos, em nome de Jesus. E para finalizar, né, eu conheci uma jovem, que ela, graças a Deus, é uma grande bênção, né? Acredito que já pregou o Brasil todo e viajou para vários países, só que ela gostou muito do jovem, a conduta dele ali, ela não pediu no Senhor, e no dia do casamento dela, olha só como Deus foi misericordioso, no dia do casamento dela, o noivo dela, na hora do altar, quando estava ministrando, antes da ministração, quando ele chegou bem no ouvido dela, falou assim, aproveita, porque esse é o último dia que você entra na igreja. Depois que a gente casar, nós não vamos ir mais à igreja. Aí houve a ministração normal, e quando o pastor perguntou para a jovem, disse assim, olha, você aceita fulano de tal como seu esposo? Ela falou assim, não aceito. Que coragem, hein, irmãos? Não aceito. Todo mundo ficou extasiado, mas por quê? Falou assim, eu prefiro perder ele como meu esposo do que perder a minha intimidade, minha comunhão e a minha salvação em Cristo. Falei assim, eu não quero me casar com ele. Na hora da ministração, olha como essa jovem foi abençoada e graças a Deus, ali ele expôs. Então, amados, é uma escolha importante que você tem que fazer diante do Senhor. Da mesma maneira, Cristo, ele escolhe a sua noiva e só vai entrar lá como tiver todas as qualidades que a Bíblia
ela me ensina e te ensina também. Se nós não tivermos a qualidade essencial para entrar no reino de Deus, de maneira nenhuma nós vamos ter o casamento que o ser humano mais espera na terra, que é o arrebatamento. Que se eu sou a noiva e Cristo é o noivo, haverá um casamento de marido e mulher no reino dos céus. E assim porque as qualidades estão na minha vida e na tua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha somado na sua vida e que possa realmente fazer a divisão. Lembra-se que a tua escolha hoje pode definir todo o teu trajeto, o teu futuro, a tua história. Então, escolha com sabedoria, escolha com inteligência, ok? Na descrição deste vídeo nós temos aí também o link do aconselhamento, que você pode entrar em contato conosco aí, pode baixar nosso aplicativo e está com conteúdo aí muito forte e todos os dias está somando na sua vida esse conhecimento, amém? Quero fazer aquela oração abençoada para a sua vida, para a sua família, que todas as suas escolhas você pode fazer como o servo de Abraão fez, dobrar os joelhos e pedir para Deus estar junto com a tua escolha para você não errar, amém? O teu futuro tem que ser uma grande vitória, tem que ser uma grande bênção. Feche teus olhos. Pai, está aqui o teu filho e a tua filha, que eu te peço em nome de Jesus, que neste momento de oração possa realmente, ó Deus querido e eterno, estar adquirindo a tua sabedoria, o teu temor, o teu conhecimento, o teu discernimento. E eu quero te louvar, porque eu bem sei que as tuas mãos é poderosa para trazer ao teu filho a resposta que tanto eles almejam, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, amado irmão. Logo mais estaremos com mais um vídeo para que Deus possa te abençoar. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.